E o Bolsonaro segue na tentativa dele de aumentar as tensões com o STF e ganhar o noticiário. Só que o STF já percebeu que o Bolsonaro ele quer aumentar as tensões justamente para ganhar o noticiário e engajar a base mais radical dele. Então o STF está na estratégia de não responder, de simplesmente agir nos autos dos processos. Ou seja, o Bolsonaro começou a falar sozinho. Boa parte da esquerda também já percebeu que o Bolsonaro utiliza essas estratégias, como o indulto ao Daniel Silveira ou algumas abobrinhas que ele fala, exatamente para que a gente pare de focar na inflação, no desemprego, na fome, em todos os problemas do Brasil, cujo culpado é o próprio governo Bolsonaro. Porque afinal, se a gente estiver falando sobre Daniel Silveira, nesse mesmo momento a gente não está falando sobre inflação, a gente não está falando sobre os roubos do Ministério da Educação, mais de R$1 bilhão roubados do Ministério da Educação, a gente não está falando de toda a corrupção do governo Bolsonaro, do fato de que ele não quis comprar vacina, não, a gente está falando simplesmente sobre o indulto do Bolsonaro a um deputado bandido. Tem que falar, mas a gente não pode deixar de falar dos outros crimes. Porém, o Bolsonaro percebeu que quando ele aumenta as tensões, a oposição tende a se desesperar, a achar que vai ter golpe. Eu vi isso muito nas últimas semanas, principalmente depois do indulto ao Bolsonaro. E aí a oposição esquece de todo o resto e começa a defender a democracia, e a falar contra o Bolsonaro, contra o indulto, e a defender o STF, e aí o Bolsonaro consegue criar a cortina de fumaça perfeita para que a gente não fale dos outros problemas do governo. O primeiro líder oposicionista que percebeu isso foi o Lula. Inclusive, o Lula, ele não se pronunciou sobre o indulto ao Daniel Silveira, ele continuou falando sobre inflação, sobre desemprego, sobre fome, sobre o que interessa. Ele só falou quando foi perguntado na live sobre os youtubers, falou pouquinho e pronto. Já a grande mídia, que sempre jogou ao lado do Bolsonaro, não. A grande mídia queria que o Lula falasse, queria que o Lula parasse de falar dos problemas do país causados pelo Bolsonaro para fazer a agenda do Bolsonaro e para ser pautado pelo bolsonarismo. Olha só como é. E a grande mídia continua sendo pautada pelo bolsonarismo. Provavelmente é proposital. Eu vou te mostrar aqui, o Bolsonaro fez uma solenidade para o Daniel Silveira em homenagem a ele. Ele pegou o indulto, aquele decreto criminoso, indulto que ele fez ao deputado que ameaçou de morte o ministro do STF. Ele pegou o indulto e ele enquadrou, colocou num quadro bonito, tudo com dinheiro público, viu? Pago por nós. E aí ele deu de presente para o Daniel Silveira. Aí foram lá, várias autoridades falaram e tudo mais, atacaram o STF de todas as maneiras possíveis. Eu vou te mostrar aqui uma parte disso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e sabe que nós precisamos acabar com esse desgoverno quanto antes, então inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esses bandidos, resistência mesmo, todos os dias. Desde 2019, quando as pessoas tinham medo de falar que eram contra o Bolsonaro, medo mesmo, porque os bolsonaristas são agressivos. E em 2019 eram muitos, eles eram maioria. Desde então a gente já fazia oposição, já ia nas ruas contra o Bolsonaro, já tinha carro de som, já tinha outdoor, já tinha tudo. Então eu peço a sua inscrição, é um segundinho, é grátis, a gente precisa fortalecer a esquerda nesse ano eleitoral, que vai ser um ano em que o Bolsonaro vai tentar de tudo para não largar o filé mignon, para não parar de roubar, porque ele sabe que vai acabar preso. Inclusive nessa solenidade ele falou um pouquinho sobre isso. Então é um segundinho, é grátis se inscrever. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro e a solenidade. Bolsonaro voltou a atacar o STF, fez um evento, dinheiro público, usou a TV Brasil que estava transmitindo. Olha, mais um crime eleitoral do Bolsonaro, porque ele faz isso também, é evento de campanha para ele, para esses deputados aí. E aí, o evento foi só para homenagear um deputado que ameaçou de morte ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, em qualquer país sério ia todo mundo preso. Mas no Brasil, o STF, que era tigrão contra a Dilma e contra o Lula, é tchutchuca pro Bolsonaro. Eles até vão para cima nos autos, tudo mais, mas se fosse a Dilma fazendo o mesmo evento, acho que a própria Dilma, mesmo sendo presidenta, saía presa do evento, mandava a Polícia Federal lá. Mas como é o Bolsonaro, eles, não, nossa estratégia é não aumentar a tensão. Pois bem, tem a estratégia lá, eu sei que vai dar errado pro Bolsonaro, você também sabe, mas a gente gostaria de ver um pouquinho mais de ação enérgica das instituições contra esse bandido. Pois bem, ele fez a solenidade. Eu vou mostrar aqui um vídeo curto do deputado Ottoni de Paula, que é um bandidão bolsonarista. Tudo que tem errado do Bolsonaro, o Ottoni de Paula está envolvido, inclusive é investigado pelo STF no inquérito das milícias digitais. Aí, o Ottoni de Paula resolveu parafrasear o que disse o Daniel Silveira sobre o Alexandre de Moraes. Aí ele diz aqui, olha só isso aqui. Uma parte de suas falas
que lhe condenou arbitrariamente pela Suprema Corte, apenas trocando o nome STF por Palácio do Planalto e o nome do ministro Alexandre de Moraes, Daniel, pelo nome do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Quero que o povo entre no Palácio do Planalto, pegue Jair Bolsonaro pelo colarinho, sacuda a cabeça de ovo que ele tem e jogue ele na lixeira. Fecha aspas. Senhor presidente, essas palavras, se fossem dirigidas a Vossa Excelência, seriam muito duras. Mas eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência teria autoridade de mandar o seu ministro da Segurança Pública, ministro Anderson Torres, mandar prender, condenar, julgar quem lhe disse esta frase por mais absurda? Tá aí o Otoni de Paula falando isso. Nem parece que é o governo que fez lista de detratores, que fez o Ministério da Justiça, fez uma lista com mais de 900 pessoas antifascistas que eram investigadas pela ABIN. Não parece que é o governo que mandou processar o Felipe Neto, o governo que os apoiadores me ameaçam. Nem parece que é esse governo, né? Não foi o Bolsonaro quem mandou prender, foi presa, tem notícia nos jornais todos. A mulher que xingou ele num protesto, ele estava passando ali, a mulher chamou ele de noivinha do Aristides, ele prendeu a mulher. Então, falar que pega o Bolsonaro pelo colarinho, sacode a cabeça dele e joga na lixeira, pelo visto pode. Não pode chamar de noivinha do Aristides ou mandar ele tomar naquele lugar, que aí prende, viu? Aí prende. Vamos lembrar o Rodrigo Pilha, do PT. Rodrigo Pilha ficou 4 meses preso por estender uma faixa chamada Bolsonaro Genocida. 4 meses preso. Foi praticamente o tempo que o Daniel Silveira ficou preso. E ele não fez ameaça nenhuma, Rodrigo Pilha. O Daniel Silveira ele não teve só essa frase. Foi um vídeo de 20 minutos. O vídeo do Daniel Silveira, ele também fala que as pessoas têm que entrar na STF, pegar o faquinha e espancá-lo no meio da rua. Ele fala o mesmo sobre Alexandre de Moraes. Esse foi o vídeo do Daniel Silveira, ele teve ameaça grave. Os seguidores do Daniel Silveira são policiais militares milicianos. Não são policiais militares honestos, não. São os bandidos, os milicianos. São os seguidores, os eleitores do Daniel Silveira. Gente armada, gente que tem arma para exatamente fazer o que ele estava pedindo que os seguidores dele fizessem. Só para que você tenha ideia, esse Otoni de Paula é o mesmo que entrou em desespero quando o Lula falou que as pessoas têm que ir nas casas dos deputados, conversar com as famílias deles e perguntar por que eles estão apoiando um governo fascista. Ele entrou em desespero, falou que ia atirar em quem fosse lá, ele falou que ia matar as pessoas, o Otoni de Paula. Mas agora, pro Daniel Silveira pode, liberdade de expressão, liberdade de expressão. A Carla Zambelli entrou no STF para mandar prender o Lula ou mandar que o Lula não pudesse ficar a menos de 300 metros do Congresso Nacional por uma fala do Lula. Mas o Daniel Silveira, aí é diferente. Ou seja, eles fazem isso, é mais um ato de provocação ao STF que saiu, estava na capa do UOL, estava na capa do G1, estava na capa do R7, estava na capa do Terra, estava na capa de todos os portais de notícias do Brasil. Só a esquerda que não deu muita bola para isso. Por quê? Porque a notícia do dia tinha sido que a ONU inocentou o Lula e declarou que o Sérgio Moro é um juiz ladrão. Isso não saiu em jornal nenhum. Isso não está em capa de jornal nenhum. Os mesmos jornais que colocavam na capa grandão quando o Lula foi preso, colocavam as acusações e tudo mais, esses jornais ignoraram. Eu assisti todos os jornais da Globo. Não, se inscreve aí, meu. Tem que assistir a lavagem cerebral que eles fazem. Eu tenho que colocar uma máscara assim, aquelas máscaras que você usa para entrar em lugar tóxico, sabe? Para assistir os noticiários da Globo. Pois bem, nem uma palavra. Não é assim, nossa, deram 10 segundinhos. Não, nem uma palavra. Nada. Ignoraram. Só se falava de Bolsonaro, ou seja, a mídia é pautada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro consegue pautar a mídia. E aí eu comecei a analisar, isso é proposital. Eles estão com o Bolsonaro. Porque se a mídia começa a falar sobre as coisas do Bolsonaro, até em tom crítico, não está falando de educação, não está falando dos roubos na educação, não está falando do desemprego, não está falando da fome, não está falando de nada disso. Está falando do que o Bolsonaro quer que seja falado, de um evento que o próprio Bolsonaro promoveu. Ah, mas está falando em tom crítico, e daí? Assiste o Jornal Nacional um dia, aliás, não assiste, eu
eu vejo para você, o Portal do José também, várias vezes ele faz uma cobertura muito boa dos fatos lá do Jornal Nacional, e ele mostra, o Jornal Nacional até mostra o desemprego, e eu estou usando esse jornal porque é o jornal que tem mais audiência no Brasil, inclusive entre as camadas mais pobres, viu? Por isso que é o que eu uso sempre de exemplo. Mas os outros, a mesma coisa. Eles mostram o desemprego, até mostram a inflação, a fome, mostram, às vezes, entrevistas às pessoas na rua, tudo mais. Mas parece que isso tudo é coisa do acaso. Isso tudo veio do... Olha, desemprego tá aí porque tá, gente. Aceita aí, aceita que dói menos. Ó, tá fome, você não consegue comprar carne? Compra pé de galinha. Ó, faz sopa com a cabeça do peixe. Tá estragando o peixe? Faz sopa com a cabeça do peixe. Ó. Alimenta 3 ou 4 aí, ó. Põe mais água que alimenta até uns 10 se fizer sopa. Ó, tá estragando, o pão tá mofado. Várias matérias na mídia. O pão tá mofado? Pode comer? Pode comer que não faz mal, não. É isso. Essa é a mídia. Não tem uma palavra crítica ao Bolsonaro nas matérias sobre o que importam. E aí, quando o Lula, ele acertou isso, acertou em cheio. O Lula não é pautado pelo Bolsonaro. Ele fala do que é problema do país e da solução para os problemas que nós sabemos que ele tem, porque ele já foi presidente e ele solucionou esses problemas. Quando o Lula não falou sobre o Bolsonaro e não foi pautado, o Ciro Gomes, no dia em que o Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira, o Ciro Gomes, que ele é a linha alternativa do bolsonarismo, o próprio Ciro já declarou, o bom do Ciro é que às vezes ele é uma pessoa muito inteligente para falar, mas às vezes como ele é muito... ele às vezes deixa escapar a verdade. Ele, num ato falho, ele falou que a missão dele em 2022 não é ganhar a eleição, é impedir que o Lula ganhe. Que foi o que ele fez em 2018, dividir a esquerda. Lembre-se, 5.000 anos atrás, lá na Arte da Guerra, dividir para conquistar. Os neoliberais queriam o Bolsonaro, o Ciro Gomes, que sempre foi um neoliberal, foi sempre defensor de privatizar, de reforma, de ferrar o povo, ele se infiltrou na esquerda, ele começou a falar que era de esquerda, dividiu a esquerda e os neoliberais conquistaram o Brasil, ganharam a eleição. Muito graças ao Ciro Gomes. Aí ele foi para Paris. E esse ano ele tentou, só que como ele é incompetente, ele não tá mais conseguindo. Mas aí ele foi lá e fez posts atacando o Lula, porque o Lula não se pronunciou sobre o indulto ao Daniel Silveira. Por quê? Porque eles querem que o Lula seja pautado pelo Bolsonaro. É isso que eles querem. O Poder 360 também fez uma matéria aqui. Lula ignora perdão a Daniel Silveira e faz 25 posts sem comentar o caso. Porque os posts do Lula, o Poder 360 não colocou aqui, mas eram posts sobre educação, sobre como acabar com a fome, sobre as pessoas precisam voltar a comer carne, pelo menos quem gosta de comer carne, as pessoas precisam voltar a ter emprego. Era isso, sobre os problemas do país que foram causados com apoio da imprensa. Problemas que a mídia simplesmente ignora e quando fala desses problemas diz que é coisa do acaso, é coisa de qualquer um, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de todos, menos do Bolsonaro, é isso. Então, o Bolsonaro segue peitando o STF, eu vou falar, vai ter volta, e esse Ottoni de Paula, ele que se cuide, porque o TSE, o STF, vão acabar indo pra cima dele porque ele já é investigado. E todos esses investigados, e você vai ver muito nos próximos meses, você vai ver muito chororô dos bolsonaristas, muito mimimi, adoro usar essa palavra para me referir a eles, porque eles é quem falavam de mimimi, enquanto a esquerda era condenada, enquanto o Lula era preso sem provas, tudo mais. Agora o mimimi é deles, só que é mimimi de quem realmente cometeu crime e vai ter que pagar pelos crimes que cometeram, porque Carla Zambelli, Bia Kicis, Ottoni de Paula, Daniel Silveira, esses aí, dificilmente vão conseguir, o Daniel Silveira a gente já sabe que não, mas outros dificilmente vão conseguir ser candidatos nessa eleição, porque o TSE vai para cima deles. E eu vou te falar uma coisa, quando o STF e o TSE começarem a ir para cima deles, porque as investigações contra eles vão acabar, nem o Centrão que hoje está com o Bolsonaro, nem o Centrão vai ajudar, porque o Centrão quer os votos deles. A coisa tá ruim pro bolsonarismo e tá aí, batendo desespero. Então, de todas as maneiras, tentando agora pautar a esquerda e tudo mais, mas nós percebemos. Então, fale sim sobre o Bolsonaro para culpá-lo sobre os problemas do país, para mostrar os crimes que ele cometeu, mas não vai se pautando por frasezinha do Bolsonaro, não, que isso nunca tirou um voto dele. E dar indulto a Daniel Silveira só faz com que os bolsonaristas fiquem mais felizes, se engajem mais, porque o Bolsonaro percebeu que ele tá sem engajamento, que o Lula tá ganhando dele em todas as redes sociais, a despeito do Lula ter muito menos seguidores. Talvez porque o Lula não seja seguido por robôs como o Bolsonaro é. Vou mostrar aqui o nosso carro de som em Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte, olha só. O arroz
Você também é contra Bolsonaro. Tá aqui um trecho, ó, rodou toda a cidade lá de Lagoa Salgada. Até falei aqui outro dia, a deputada lá, a Natália Bonavides, até publicou um vídeo. Na fila do osso, e o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais.